Imagine trabalho sério com a leveza de uma brincadeira. Esse é o tema da nossa entrevista de hoje. Hoje a gente vai conversar com o psicólogo Lucas Freire. Ele escreveu o livro Playfulness. Essa obra literária apresenta um método, para garantir a realização profissional sem sofrimento. E se tratando de início do ano, muita gente está pensando nisso. Olha, 2023, eu quero que seja sem sofrimento, Muita gente já começa pensando assim. Lucas Freire é psicólogo, treinador e palestrante, especializado em desenvolvimento de lideranças e soft skills com educação experiencial. Professor de gestão com pessoas da especialização de empreendedorismo da UFBA também. Lucas, muito bom tê-lo aqui conosco. Quero agradecer a disponibilidade de bater esse papo com a gente. Trabalho não deveria ser sinônimo de sofrimento, Esse é o ponto de partida do seu livro. Mas por que para algumas pessoas é tão sofrível trabalhar? As pessoas ficam imaginando, meu Deus, vou trabalhar, termina as férias, vai começar tudo de novo, mais um ano de trabalho. Por que que isso fica no imaginário das pessoas? Bom dia, muito bom tê-lo aqui conosco. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes de Feira de Santana. Bom dia, Feira. Bom, para mim, primeiro, é importante ressaltar para todo mundo que não existe trabalho sem esforço. Aqui a gente não está falando da falta de esforço, da falta da luta, da falta da batalha, da falta do suor. A gente está falando de cargas de sofrimento que não precisariam estar ali. É uma construção cultural, Fernando. Ela tem uma base histórica, tem uma base em uma série de elementos, mas eu vou dar um exemplo aqui muito claro. A gente usa expressões do dia a dia, do tipo, acabou a hora de brincar, é hora de trabalhar. A gente tem aí essa dualidade, como se o espaço de trabalho fosse necessariamente com muitas cargas de sofrimento. O meu convite é a gente repensar isso. Por que que trabalhar precisa ter essas cargas? A gente vê, às vezes, pessoas extremamente cansadas, mas se aquilo produz sentido, se aquilo dá a ela um objetivo de vida, ela está energizada ao mesmo tempo. Não é a ausência de esforço, é a ausência de cargas de sofrimento que não precisariam estar ali. Um outro exemplo rápido é a gente tem historicamente a gestão baseada no medo. O medo sempre foi um mecanismo de controle de comportamento. Então, muitas empresas, muitos líderes, muitos empreendedores usaram o medo, a punição como instrumentos aí de controle e mudança de comportamento, e isso é extremamente adoecedor. Então, o convite não é a gente zerar o sofrimento causado pelo esforço, é zerar o sofrimento que não deveria estar ali. Pois é, e como trazer a leveza para o ambiente de trabalho ao seu modo de pensar? A gente usa muito o exemplo do Google, Todo mundo fala, eu gostaria de trabalhar no Google, porque no Google o pessoal para no meio do dia para jogar videogame, para no meio do dia. E claro, obviamente isso funciona para o Google. Não sei se funcionaria para toda a organização, porque depende também, de como que é o trabalho de cada uma. Mas, de modo geral, como trazer essa leveza para que, aí eu posso falar até de cima para baixo, para que as empresas também tenham menos até adoecimento, dos seus colaboradores e tenham mais produtividade, menos pessoas achando que o trabalho é sofrimento. Eu acredito muito em duas vias. A primeira via é empoderar o indivíduo, é ajudar o indivíduo a ter uma autoconsciência dos seus gatilhos, a ter uma consciência maior do que é bem-estar para ele, do que é saúde mental para ele, é o indivíduo ser mais protagonista nessa trajetória. A outra via é trabalhar cultura e processo na organização. Então, os líderes, a empresa, o empreendedor, começar a pensar, será que eu sou um agente causador de sofrimento? Será que a maneira como eu cobro, será que a maneira como os processos estão funcionando aqui, será que as pessoas têm recursos para trabalhar? E a gente usa algumas expressões que, sem perceber, são meio perversas, assim, por exemplo, aqui na Bahia a gente usa muito aquela coisa, vista sua roupa de sapo e dê seus pulos, do tipo, resolva você, eu não tô te dando recursos, você não tem infraestrutura, então resolva de alguma maneira o problema aqui da minha empresa. Então, assim, a gente tem que pensar um pouco a cultura da empresa, a maneira de gerir, ao mesmo tempo que a gente tem que dar às pessoas recursos pessoais para lidar com as cargas de estresse. O grande ponto aí, Fernando, é o manejo do estresse. Não existe vida sem estresse. Existe vida com maior ou menor manejo do estresse e fases da vida que você tem mais ou menos recursos para lidar com isso. Afinal de contas, o burnout nada mais é do que uma reação negativa ao estresse crônico. Então, eu já tenho cargas de estresse muito grande no dia a dia e tem alguém lá
me espizinhando, me diminuindo enquanto pessoa, falando, olha, trabalhe, viu, porque tem várias pessoas querendo o seu lugar, então estou colocando mais camadas de estresse onde não precisaria. E é essa maneira que a gente pode convidar as empresas e pessoas a mudar. Você tocou num ponto aí que é justamente o que eu ia falar, né? Tema da próxima pergunta, que é o burnout, né? O burnout, a gente tem ouvido cada vez falar mais sobre isso, de modo que a gente fica naquela dúvida, né? Era subnotificado, não existia um diagnóstico preciso e sempre existiu, ou de fato a gente tem uma quantidade de pessoas sofrendo de burnout maior agora do que em outros momentos? E se sim, por que a gente tem falado tanto nisso? Por que isso tem sido cada vez mais tema mesmo e as pessoas têm se atentado muito mais para o burnout? Maravilha, Fernando. As duas coisas, a resposta à sua pergunta são as duas coisas. Era subnotificado, a gente já sabia, a gente tinha muitos casos que não eram notificados, ou se eram, isso não estava na pauta, não estava na agenda. O que aconteceu no mundo, Fernando? A gente se deu frente a frente, se deu de cara com a nossa fragilidade. Então, aqueles temas que já estavam ali latentes se tornaram urgentes. Saúde mental nas organizações se tornou uma urgência porque as pessoas passaram a pedir demissão porque elas não querem mais se submeter a ambientes que são tóxicos, a ambientes adoecedores, aos seus processos de adoecimento, ao mesmo tempo um grande movimento pessoal das pessoas buscando qualidade de vida. Então aquilo que estava lá embaixo na agenda do mundo empresarial foi crescendo e de repente se tornou uma pauta importante para todas as empresas. As empresas agora, elas estão olhando mais frente a frente, de maneira mais franca, para esse adoecimento mental. Tem muito a andar ainda, sabe? A gente tem muitos passos para dar, a gente precisa lidar com isso com mais profundidade para muitas organizações, porque não é só fazer um card no Instagram de Janeiro Branco que você está lidando com saúde mental. Então, é realmente pensar mais profundamente as práticas da empresa, preparar os líderes, mas hoje isso está na pauta, isso está na agenda, porque as pessoas adoeceram. A gente usa até uma expressão que temos uma pandemia de burnout acontecendo. E o que está acontecendo é que ninguém quer mais trabalhar para ter 2 burnouts por ano. As pessoas querem ter mais leveza. As pessoas estão pedindo demissão para ter mais saúde mental, para ter uma relação mais saudável com o trabalho. E isso é global, isso está em todo lugar. A gente viu uma pesquisa agora que no ano de 2023, 49% das pessoas vão pedir demissão do trabalho. Mesmo em um cenário que a gente está vendo várias empresas de tecnologia demitindo, grandes empresas demitindo, ou seja, mesmo ciente de riscos, eu quero mudar. Isso é um movimento da sociedade. A gente falou muito também, né, claro, da organização, até para buscar a própria produtividade e ter um ambiente mais saudável de trabalho. Mas, pessoalmente falando, cada pessoa também tem como se proteger, vestir o seu manto contra um possível burnout ou um possível adoecimento por estresse, por ansiedade, porque a gente nota que muitas vezes existem casos também em que a pessoa gosta do trabalho que está, né, faz aquilo que se propôs a fazer, que escolheu fazer, que estudou para fazer. O trabalho é importante para ela, remunera bem financeiramente, enfim, teria tudo para ser perfeito, mas aí tem uma relação com um colega de trabalho que é um pouco mais tóxica, mas aí tem um chefe que é um pouco mais que é tóxico para ele. Tem como se proteger nesse sentido sem precisar abrir mão, muitas vezes, de sonhos que estão ali também para a pessoa? Maravilhosa sua pergunta. Essa é a base do meu trabalho, Fernando. Eu escrevi o Playfulness para convidar as pessoas a essa leveza. A gente tem alguns caminhos possíveis, sim. Primeiro, a gente se antecipar a esses potenciais adoecimentos, ou a gente aprende a lidar com a situação estressora, ou a gente evita a situação estressora. Então, a gente tem 2 caminhos. Olha, eu tenho uma relação que não é tão boa no ambiente de trabalho. Ou eu vou aprender maneiras de lidar com essa pessoa, e aí a gente resolver as rusgas, ter um trabalho em que a comunicação seja mais positiva, ou eu vou aprender a conviver com aquele agente estressor. Então, olha, eu vou evitar ele no dia a dia de trabalho, eu vou evitar temas polêmicos que vão me colocar em situação de estresse. Então, não tem
uma matemática diferente. Estresse pode gerar acúmulo, que vai gerar adoecimento. Então eu tenho que ter contrapesos para o estresse. Uma das grandes coisas que eu convido as pessoas é se conectar com o seu eu infantil, com a sua criança interior, porque o brincar, a leveza, é um grande mecanismo, tanto de aprendizado quanto de diminuição de estresse. A gente, ao brincar, ao trazer leveza, a gente dilui as tensões que determinadas realidades causam. Tem um caso muito emblemático aqui da Bahia, de uns garis que dançavam. Não sei se você já viu isso. E eles dançavam fazendo a coleta. E aí uma pessoa filmou, eles não se filmavam, alguma pessoa filmou e aquilo viralizou como, olha, mesmo numa condição de trabalho árdua, eles conseguem produzir com leveza. Isso não obviamente, regra para todos, mas eles conseguiram ali, numa situação que é dura, difícil, construir leveza na jornada. Então, às vezes, a gente pode construir leveza na jornada. Recentemente eu vi um caso de uma assessorista que o trabalho dela é extremamente repetitivo, subir e descer elevador, e ela faz isso criando histórias, criando conexões com as pessoas. Então também ressignificar a relação com o seu trabalho, buscar o seu play. É esse o bilhete que eu trago, é esse o convite que eu faço às pessoas. O play é a exploração da vida, o play é esse comportamento de leveza que a gente faz para aprender a lidar com situações estressoras. Show de bola, viu? E seu livro é ancorado em 4 bases, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente quais são essas bases e como elas se relacionam também entre si. Ótimo. São 4 pilares. Esse convite à leveza, para mim, eu estudei bastante para a gente chegar em algumas trilhas. Então, não é uma solução pronta, são trilhas. A primeira trilha é a tensão criativa. Tensão criativa é aquilo que nos move. São as adversidades, são os problemas. Não existe vida sem adversidade, assim como não existe vida sem estresse. A adversidade nos move, é o desafio que nos convida ao movimento. Então, a primeira coisa é a gente abraçar e entender quais são os nossos grandes desafios. Depois, eu chamo de resiliência estoica, que é a gente controlar o que a gente pode controlar e aquilo que a gente não tem controle, não tem o que fazer, aprender a lidar. É um pouco disso que a gente estava falando agora do estresse. Os estoicos foram filósofos que contribuíram muito para a racionalização, para uma maneira de se comportar no dia a dia. Então, eu roubo um pouquinho algumas ideias dos estoicos para convidar as pessoas a serem mais resilientes. Depois, a gente tem a teoria do flow. Você já viveu aquelas experiências, Fernando, que você não sente o tempo passar, que você olha para o relógio e fala assim, uau, já deu tal hora? Isso são experiências de flow, experiências ótimas da vida, são aquelas que a gente está completamente imersivo. Então, veja, ter mais experiências de flow está mais associado a bem-estar. E o último é a ludicidade, é o lúdico. O que é o seu lúdico? É diferente do meu lúdico. Eu e minha esposa aqui temos personalidades bem diferentes. Ela gosta de cinema francês, eu gosto de filme que tem explosão. Então ela tem o lúdico dela, eu tenho o meu. Trazer o lúdico para a nossa vida, se reconectar com esse lúdico é fundamental. E isso é uma das coisas que a gente evita muito no mundo do trabalho, né? A gente adulteceu, e adultecer é um caminho difícil para a gente lidar com tanto estresse. Aí tem uma frase de um psiquiatra americano que eu adoro. Ele fala assim: o contrário de brincar não é trabalhar, o contrário de brincar é deprimir. Então, conectar você com o seu lúdico é fundamental. Em qualquer situação da sua vida, esse é um dos caminhos para a gente ter leveza. E isso tudo é um caldeirão para a gente se antecipar ao adoecimento. Não espere ficar doente para ter a autoconsciência de ter leveza no seu dia a dia. Se antecipe a isso. Pois é, você falando do brincar e buscar o seu play e tudo mais, eu me lembrei muito do próprio Dilson Barbosa, nosso âncora aqui no programa, que no auge dos seus 77 anos, fala que a esposa fala, mas você já vai trabalhar de novo, porque não tira uns dias de folga? E ele fala, não vou trabalhar, eu vou me divertir, eu vou pra rádio me divertir. Então é mais ou menos sobre isso mesmo, né? Total, é sobre isso. É sobre a gente buscar essa leveza e todos nós temos o direito a isso. Veja, Fernando, eu tenho plena consciência que a gente vive num país que tem um abismo social que é muitas vezes cruel, brutal, muitas pessoas não têm escolha. Então isso cria um grande dificultador para essa leveza. Mas existe uma escolha da sociedade de produzir relações de trabalho mais leve. As pessoas estão hoje adoecidas com relações tóxicas e ambientes muito ruins de trabalho. Esse é um convite para todo mundo. As pessoas estão dizendo chega, não dá mais para eu viver com essa carga de estresse para além do esforço. E essa história que você contou é maravilhosa. É acordar de manhã e falar, eu tô indo lá,
mas eu vou me divertir. Quem foi que contou pra gente que trabalho precisa ter essa carga de sofrimento? Vai ter esforço, vai ter um dia que você tá bem, outro que você não tá, mas e aí? Esse é o jogo do brincar. Vamos ter oscilação, não é uma plenitude absoluta. Eu não acredito, Fernando, em equilíbrio, eu acredito em harmonia. Equilíbrio pressupõe que todas as forças são iguais, sabe? Tem uma fase na vida que a gente está na luta, que a gente está no trabalho, que o trabalho tem uma carga muito grande, um volume muito grande na nossa vida. Mas a gente precisa olhar conscientemente para isso. Como é que eu crio um contrapeso? Como é que eu vou tornar essa rotina minha mais leve? Senão, a gente vai desaguar todos nós aí no adoecimento. E a gente fala também muito, né, cada vez mais no segmento empresarial, nas organizações e tudo mais, de motivação, né? Como manter a motivação pessoal até mesmo, né? E aí a gente tem aquela, eu gosto de dizer sempre que existe a motivação, existe a disciplina, né? Na hora que a motivação não existe, talvez a disciplina precise ser maior. Como lidar com esse desafio também? Porque a gente nota que existem pessoas que dependem muito da motivação para sua produtividade. Em determinados momentos, como você disse, no momento em que tá mais fácil o ambiente de trabalho, que tá mais tranquilo, aquela atividade que ele está desempenhando, a atividade que ele de fato se identifica mais, produtividade está lá em cima. Mas quando vem uma dificuldade um pouco maior, a gente vê que a produtividade cai, e muito pela motivação da pessoa mesmo. Fica difícil buscar aquela disciplina. Acho que deva ser um desafio grande também, né? Como lidar com isso? Olha só, a motivação ela é intrínseca, né? Ela é do indivíduo. E um dos elementos que nos conecta, que dá o que a gente chama de engajamento, engagement, ou a conexão, são os objetivos pessoais. A ausência de objetivos pessoais causa nas pessoas o que a gente chama de anomia, né? Falta de perspectiva. É o efeito que a gente vê na Alice no País das Maravilhas, né? Ela cai no buraco em busca de si mesma. E o que acontece é que a gente tem muitas pessoas que estão com dificuldade de traçar esses objetivos. E é importante a gente ter objetivos pessoais, mas também é importante a gente não ser obcecado por esses objetivos. Então aí vem aquilo que eu falei da harmonia. Se eu não tenho objetivos, eu tenho dificuldade de me engajar. Porque o objetivo engaja, a adversidade engaja. Eu convido todo mundo que está ouvindo a gente aqui a fazer um exercício de trás para frente. Faz uma lista agora das realizações que você tem mais orgulho e tente refletir por que você tem orgulho dessas realizações. Eu faço uma aposta aqui, Fernando, com todos os ouvintes que estão ouvindo a gente, porque essas realizações que eles vão escrever são coisas que foram difíceis de serem conquistadas. E aí vem o que você falou. Normalmente, não é assim, minha vida estava boa e continuou boa. É assim, um perrengue, é uma treta, é uma dificuldade, porque é isso que torna a vida, que dá brilho à vida. São as adversidades. Agora, a gente se engaja naquilo que é objetivo de valor para a gente. Então, você precisa traçar seus objetivos de valor. Esse é um passo. Existem outros. Um outro passo que eu posso dar de dica aqui para o ouvinte que está com a gente agora é você se conectar àquilo que você tem facilidade de aprender, aquilo que é o seu traço de personalidade no Play. Por exemplo, eu tenho um traço muito que eu sou contador de histórias. Eu me conecto, me engajo com histórias. Então, ouvir, contar histórias é na minha praia. E no meu trabalho, termino que eu me conecto muito a isso, a histórias. Você pode ter um play que é mais sinestésico, do movimento. Então, na sua rotina, procure se movimentar. Outras pessoas podem ter um tipo de play que é o explorador, que gosta de fazer pesquisa, de descobrir coisas novas. Vá se conectar com isso, porque a nossa personalidade também dá uma grande pista do que nos engaja, do que nos motiva. Maravilha, viu? Que tema bacana pra gente falar nesse momento do ano, né? Iniciando o segundo mês do ano ainda, então muita gente de fato tá pensando nisso, em ter um ano melhor nesse sentido, né? Buscar uma saúde mental no trabalho, inclusive. Melhor, né? Mais saudável mesmo, uma relação mais saudável. Eu queria só encerrar sabendo onde que as pessoas podem encontrar seu livro, né? O Playfulness, onde que as pessoas podem encontrar, tem meios online para comprar, livrarias físicas também estão vendendo. Como é que pode ter acesso ao livro?
Maravilha. O Playfulness é um livro que está disponível nas principais livrarias do Brasil, principalmente online, né? Você entra lá nos sites e você consegue comprar. As pessoas podem se conectar comigo também lá no Instagram, @lucasfrancofreire, e lá eu posso direcionar também quem quiser comprar, quem estiver aqui na Bahia ou em Salvador, quiser comprar o livro comigo, pode comprar também, mas principalmente nas livrarias online. Maravilha, Lucas, muito bom. Lucas Freire, psicólogo, palestrante, treinador, especializado em desenvolvimento de lideranças e soft skills com educação experiencial. Muito bom bater esse papo contigo, muito bom falar sobre esse assunto. Parabéns pelo livro, viu? Fiquei instigado a ler o seu livro, com certeza. Ah, que bom, Fernando. Obrigado pela oportunidade. Eu espero que todos os ouvintes apertem o play da vida. Um abraço e até a próxima. Maravilha, começamos